Você já imaginou viajar com alguém que te vê todos os dias, mas nunca realmente te enxerga? Foi exatamente assim para Marina, a assistente discreta que acompanhou o milionário Gabriel numa viagem de negócios. Só que tudo muda quando, à beira da piscina, ele a vê conversando com outro homem. E algo desperta nele que nem ele mesmo sabia que existia. A partir daí, o clima entre os dois nunca mais é o mesmo. Olhares diferentes, elogios inesperados e uma tensão que cresce a cada encontro. Mas até onde eles vão permitir que essa atração fale mais alto? E o que acontece quando um limite é finalmente ultrapassado? Fica comigo até o fim, porque essa história vai te prender do primeiro ao último segundo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O relógio digital sobre a mesa marcava 7h45, quando Marina Santos entrou no 26º andar da Ferraz Holdings, segurando uma pasta repleta de contratos para revisão. Seu andar era rápido e silencioso, como o de alguém que já conhecia cada ruído do lugar e sabia como se mover sem chamar atenção. Vestia um conjunto social bege, discreto, mas impecável, e o cabelo castanho escuro preso em um coque que denunciava disciplina. Ela era assistente executiva há pouco mais de 2 anos, e nesse tempo havia se tornado quase uma extensão da rotina de Gabriel Ferraz, o CEO. Sabia a hora exata em que ele preferia o café, o jeito como gostava dos relatórios organizados e até o que o irritava em reuniões. E ainda assim, continuava invisível aos olhos dele. Não que Gabriel fosse grosseiro. Pelo contrário, tratava-a com respeito, mas com a mesma atenção impessoal que se dá a um relógio de parede, útil, preciso, mas parte do cenário. Aquele dia, no entanto, carregava um movimento diferente. Havia uma energia incomum no ar, um murmúrio constante nos corredores, telefones tocando mais que o normal. Gabriel havia chegado cedo, vestindo um terno azul marinho e a expressão concentrada que usava quando estava prestes a fechar algo grande. Marina, a diretoria confirmou a viagem para Bali, disse ele assim que ela entrou na sala. Sua voz era firme, objetiva, e os olhos não saíram da tela do notebook. Reserve meu voo, organize as reuniões e envie a pauta para os executivos que vão acompanhar. Ela digitava as instruções rapidamente no tablet quando ele acrescentou, sem alterar o tom. Ah, e você vai comigo. A caneta digital quase escapou de seus dedos. Eu? Sim. Ele levantou o olhar por um segundo, como quem confirma algo óbvio. Precisamos de alguém para coordenar a logística e traduzir, se necessário. O momento durou apenas um piscar de olhos antes de ele voltar a digitar, encerrando a conversa. Mas, para Marina, aquela breve troca já havia mexido com algo interno. Não pela viagem em si, ela já havia acompanhado outras, mas pela constatação de que, mesmo ao tomar uma decisão que a incluía, Gabriel mantinha intacta aquela barreira invisível entre eles. 2 dias depois, estavam no aeroporto. Marina optou por um look confortável. Calça preta, blusa de tecido leve e blazer cinza. Gabriel, por outro lado, parecia ter saído direto de um editorial de revista. Camisa branca impecável, blazer ajustado, relógio de pulso caro e o ar impenetrável que intimidava até colegas de alto escalão. Durante o voo, ela revisou pautas e contratos, passando-os a Gabriel sempre que necessário. Ele lia, fazia pequenas anotações e devolvia, sem prolongar diálogos. A única vez que trocou palavras fora do contexto profissional foi para perguntar se ela preferia vinho ou suco com a refeição. Ao chegarem ao resort, o impacto visual foi imediato. Marina quase perdeu o fôlego ao ver as vilas privativas cercadas por palmeiras, piscinas de borda infinita, refletindo o pôr do sol e um aroma suave de flores tropicais no ar. Mas manteve o semblante sereno, como quem estava ali exclusivamente a trabalho. Na recepção, Gabriel recebeu a chave de uma suíte na ala principal. Marina, a de um quarto mais afastado, com varanda privativa. O motorista vai te buscar amanhã cedo para a primeira reunião, ele informou, enquanto conferia o próprio cartão de acesso. No quarto, Marina deixou as malas e foi até a varanda. O som do mar chegava suave,
misturando-se ao canto distante de alguma música ao vivo no bar principal. Por um momento, permitiu-se respirar fundo e deixar o corpo relaxar. Ainda assim, sua mente voltava ao mesmo ponto. A sensação de que, para Gabriel, ela continuava sendo apenas mais um elemento funcional da equipe. O jantar daquela noite foi formal. Marina sentou-se a alguns lugares de distância de Gabriel, traduzindo falas, organizando notas e garantindo que tudo fluísse como planejado. Ele, por sua vez, manteve a compostura rígida, conversando sobre negócios e ignorando qualquer assunto pessoal. Quando se retirou para o quarto, Marina caminhou lentamente pelo corredor externo iluminado por tochas, sentindo o ar quente tocar o rosto. Olhou de relance para a piscina principal, onde alguns hóspedes riam, conversavam sob a luz suave. Havia algo naquele cenário que parecia anunciar que aquela viagem teria um peso diferente das outras. Ao fechar a porta atrás de si, suspirou. Não sabia que, em poucos dias, a mesma piscina que agora observava de longe seria o palco de um momento capaz de derrubar todas as barreiras que Gabriel havia erguido ao redor de si. E quando isso acontecesse, ela deixaria de ser invisível para se tornar o centro de um sentimento que ele não conseguiria mais ignorar. O amanhecer no resort veio acompanhado de um céu claro, quase sem nuvens, e de um calor úmido que deixava o ar pesado, mas não desconfortável. Marina acordou cedo, revisou a programação no tablet e desceu para o café da manhã. Escolheu um vestido leve na altura dos joelhos, de tecido claro, e deixou o cabelo solto, levemente ondulado pelo clima tropical. Não havia intenção calculada na escolha, mas a mudança era visível para quem estava acostumado a vê-la sempre com roupas mais formais e cabelos presos. Gabriel já estava sentado à mesa, cercado por 2 executivos estrangeiros. Vestia uma camisa branca de linho sem gravata e mantinha o semblante sério enquanto ouvia atentamente. Quando Marina se aproximou, sentiu que os olhos dele a acompanharam por alguns segundos. Não o olhar rápido e automático de todos os dias, mas um olhar mais demorado, que ele disfarçou voltando-se para a conversa. "Bom dia", disse ela, com um sorriso profissional enquanto se sentava ao lado dele. "Bom dia", respondeu, a voz mais baixa que o habitual. "Precisamos revisar os tópicos da reunião desta tarde." Marina assentiu e abriu a pasta, mas não pôde deixar de notar algo. Sempre que ela falava, Gabriel parecia observá-la com mais atenção. Não era apenas pela importância do assunto, mas como se tentasse absorver algo além das palavras. Quando ela traduzia termos técnicos para os estrangeiros, ele se mantinha calado, observando os olhares de aprovação e os sorrisos discretos que ela arrancava dos homens à mesa. Esse detalhe não passou despercebido para ele. No passado, ver Marina lidar com clientes era apenas parte da rotina. Mas agora havia uma inquietação nova, quase imperceptível. Ele tentava ignorar, focar no café e nos números, mas a cada risada que ela trocava com os executivos, sentia-se estranhamente deslocado na própria mesa. Quando terminaram, Gabriel se inclinou levemente na direção dela. "A reunião é às 2. O resto da manhã é livre, mas..." Fez uma pausa curta, como se pesasse as palavras. "Evite se cansar demais. Vamos precisar de você em plena forma." "Claro", disse ela sem notar o subtexto na frase. "Vou aproveitar para trabalhar na revisão do contrato. A gerente sugeriu que eu use uma das mesas na área da piscina. É mais arejado e silencioso." Ele apenas assentiu, mantendo a expressão neutra. Mas, por dentro, registrou aquela informação como se fosse algo importante. Pouco depois, Marina já estava instalada em uma mesa sombreada por um grande guarda-sol à beira da piscina. Colocou os óculos de leitura, espalhou os papéis e começou a revisar com concentração. O som da água e o murmúrio distante de conversas tornavam o ambiente quase agradável demais para ser considerado local de trabalho. Enquanto isso, Gabriel encerrava uma chamada de vídeo na sala de conferências do resort. Ao sair, decidiu atravessar o jardim e cortar caminho pela área da piscina. Não havia necessidade real para isso, poderia ter seguido pelo corredor interno, mas algo o fez mudar a rota. Foi assim que a viu, sentada de costas para ele, com o vestido claro esvoaçando levemente na brisa,
o cabelo refletindo a luz do sol e a postura relaxada. Ela estava rindo de algo que um homem ao lado havia dito. Um hóspede que ele não reconhecia. Não havia proximidade física, mas a naturalidade da interação fez algo despertar nele. Ele parou por alguns segundos, observando de longe. Não era ciúme, pelo menos não ainda, mas havia um incômodo novo, como se aquela imagem não se encaixasse com o papel que ele sempre atribuíra a ela. Gabriel percebeu que sabia pouco sobre Marina fora do trabalho. Nunca havia pensado em como ela agia em momentos descontraídos, que tipo de sorriso dava quando estava relaxada, que tom de voz usava para conversar sem formalidade. A sensação ficou com ele o resto do dia. Na reunião da tarde, embora focado nas negociações, notou-se mais atento a cada vez que ela falava. Passou a reparar na segurança com que conduzia a tradução, na facilidade em improvisar soluções quando surgiam dúvidas e até no modo como inclinava a cabeça para ouvir com atenção. Ao final da reunião, enquanto guardavam os documentos, Gabriel soltou quase sem pensar. A propósito, o vestido de hoje lhe caiu bem. Marina piscou surpresa. Obrigada, respondeu com um leve sorriso, sem saber como interpretar aquele comentário. Ele desviou o olhar rapidamente, já guardando a caneta. Apenas uma observação. Até amanhã cedo. E se afastou, deixando-a com a estranha sensação de que algo nele começava a mudar. O que ela não sabia era que, no dia seguinte, essa mudança se tornaria impossível de ignorar. O calor do meio-dia tornava o ar denso e lento, como se cada movimento exigisse um esforço maior. A piscina principal do resort estava especialmente convidativa. Água azul turquesa, espreguiçadeiras confortáveis, palmeiras que lançavam sombras parciais e um aroma leve de protetor solar misturado com flores tropicais. Marina havia decidido aproveitar o ambiente para trabalhar. Não era um mergulho ou um momento de lazer completo. Ela havia levado a pasta com os documentos e deixado o tablet à mão. Mas para enfrentar a pilha de cláusulas e anexos, preferiu a brisa e o som da água ao silêncio do quarto. Vestia um maiô azul claro, coberto por um vestido leve e translúcido, aberto na lateral. Os cabelos, soltos, balançavam suavemente quando o vento passava, e os óculos escuros protegiam seus olhos da luz intensa. Enquanto revisava uma página, um homem se aproximou. Moreno, alto, roupas casuais de marca e um sotaque carregado. Apresentou-se como Philip, empresário estrangeiro hospedado no Minnesota, a mesmo resort para um congresso. A conversa começou de forma educada, sobre o calor, a vista e, inevitavelmente, sobre o trabalho dela. Marina respondeu com a cordialidade habitual. Afinal, estava acostumada a lidar com desconhecidos em ambientes profissionais. E, sem perceber, o diálogo se estendeu. Philip parecia interessado não apenas no que ela dizia, mas em prolongar a interação. Riu de forma generosa a cada comentário dela, elogiou sua postura profissional e, em certo momento, ofereceu um dos drinks que tinha ao lado. Marina agradeceu, mas recusou, mantendo-se no tom educado e profissional. Foi então que ele pegou um frasco de protetor solar e, sorrindo, perguntou algo como: "Posso ajudar a aplicar no ombro? O sol está forte." Marina hesitou por um segundo. Não havia malícia aparente no gesto e seria até rude recusar de forma brusca. Acabou dando um sorriso curto e assentindo. Ele se inclinou para aplicar, começando no ombro exposto, espalhando o creme com movimentos lentos. A cena parecia inofensiva para quem olhasse de longe, mas não para Gabriel. Ele havia saído de uma reunião rápida com a gerência do resort e decidiu passar pela área externa para respirar um pouco. O plano era seguir até o quarto, mas, ao virar a curva do jardim, a imagem diante dele o fez parar imediatamente. Seus olhos se fixaram em Marina, sentada de lado na espreguiçadeira, com Philip inclinado sobre ela, as mãos espalhando o creme no ombro e descendo pelo braço. Aquilo fez algo nele reagir de maneira instintiva. A mandíbula se contraiu, as mãos se fecharam em punho, e por um instante ele sentiu o calor subir, não por causa do clima, mas por algo mais profundo,
um impulso possessivo que não fazia sentido algum, mas que não conseguiu controlar. Ele ficou parado por alguns segundos observando, tentando racionalizar, mas cada vez que Philip se aproximava, a paciência de Gabriel diminuía. Quando o homem moveu a mão mais para baixo, quase tocando a lateral do braço dela, Gabriel avançou. "Marina", chamou, a voz grave cortando o som ambiente. Ela se virou surpresa, tirando os óculos para encará-lo. "Senhor Ferraz, preciso falar com você. Agora." Não foi um pedido, foi uma ordem. Philip ergueu as sobrancelhas, surpreso. Marina piscou, tentando entender a urgência. "Estamos apenas conversando sobre... Depois você conversa", interrompeu Gabriel, mantendo o olhar firme em Philip por um segundo antes de voltar para ela. "Vamos." Havia uma firmeza na voz dele que não deixava espaço para debate. Sem saber exatamente por quê, Marina pegou a pasta, levantou-se e o seguiu. Gabriel a conduziu até um corredor lateral, longe da piscina, e parou próximo a uma parede de vidro com vista para o mar. "Pode me explicar o que foi aquilo?", perguntou a voz controlada, mas carregada de tensão. "Aquilo..." Marina o olhou, incrédula. Ele estava apenas sendo educado, me oferecendo ajuda com o protetor. Educado? Gabriel deu uma risada seca, mas sem humor. "Você não precisa desse tipo de educação de um desconhecido." Ela cruzou os braços, sentindo a indignação crescer. "E desde quando o que eu faço no meu tempo livre é da sua conta?" Gabriel a encarou por um longo momento, o silêncio entre eles quase palpável. "Talvez desde que percebi que não quero te ver assim com ninguém." As palavras pairaram no ar, deixando Marina momentaneamente sem resposta. Havia algo no tom dele que não era apenas ciúme. Era confissão, e isso a deixou ainda mais confusa. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. "Precisamos voltar. Ainda tenho ajustes para fazer no contrato." Ele deu um passo para o lado, abrindo espaço para ela passar, mas sem desviar o olhar. "Certo, mas isso não acabou, Marina." Enquanto caminhava de volta, ela sentiu o peso daquelas últimas palavras. No fundo, sabia que ele tinha razão. Aquilo não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. A tarde caiu devagar sobre o resort, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Marina passou o resto do dia concentrada em reuniões e revisões de documentos, tentando não pensar na cena que havia acabado de protagonizar com Gabriel. Mas a tensão pairava no ar como uma corrente elétrica silenciosa. Ela sentia cada vez que ele se aproximava para entregar um papel, cada vez que o olhava de relance e encontrava aquele mesmo olhar fixo, mais intenso que o habitual. Quando a última reunião terminou, já passava das 5:30. O grupo de executivos estrangeiros se dispersou, alguns comentando sobre a vista do pôr do sol e outros decidindo tomar um drink no bar da piscina. Marina, sentindo a cabeça pesada depois de tantas horas de concentração, decidiu caminhar até o quarto para tomar um banho antes do jantar. No caminho, passando pela área central do resort, ela ouviu alguém chamando seu nome. "Marina!" A voz era inconfundível. Philip, o estrangeiro da piscina. Ele estava sentado à beira do balcão do bar, com 2 drinks sobre a bancada. Vestia uma camisa clara, com os 2 primeiros botões abertos, e parecia já ter se enturmado com outros hóspedes. Ao vê-la, abriu um sorriso caloroso e acenou para que se aproximasse. "Não me diga que vai passar direto", brincou. "Venha só por alguns minutos." Marina hesitou. Uma parte dela queria recusar para evitar qualquer nova situação constrangedora. Mas outra parte pensou que, no fim das contas, não havia nada de errado em trocar algumas palavras. Afinal, eles estavam em um espaço social, aberto e cheio de gente. "Só por um momento", disse sorrindo educadamente enquanto se aproximava. Philip entregou a ela um dos copos e fez um brinde. A conversa começou leve, sobre o clima, a beleza do resort e a vida profissional dele. Marina manteve a postura cortês, mas não percebeu que, do outro lado da área da piscina, Gabriel havia acabado de entrar. Ele vinha em direção ao bar para encontrar um dos diretores, mas parou assim que avistou a cena. Marina,
de vestido leve, segurando um copo e rindo discretamente de algo que Philip havia dito. O riso não era exagerado, mas foi o suficiente para acender algo dentro dele. A passos firmes, Gabriel atravessou a área da piscina. Não era o tipo de homem que fazia escândalos, mas o olhar que carregava bastava para abrir caminho. Parou ao lado dela, sem sequer dirigir-se diretamente a Philip. Marina, preciso de você agora. Ela piscou, surpresa. Agora? Nós não temos nada agendado? Temos sim. A frase veio carregada de uma autoridade que não deixava espaço para discussão. Philip, percebendo a tensão, ergueu as mãos num gesto teatral de rendição. Claro, claro, disse, com um sorriso quase irônico. Não vou competir com trabalho. Gabriel nem o olhou. Segurou de leve o braço de Marina, não com força, mas com firmeza suficiente para conduzi-la, e a levou para longe do bar, atravessando um corredor lateral que dava para um mirante isolado. Ali, o som do mar era mais alto, e a luz dourada do fim de tarde iluminava os contornos do rosto dela. Marina puxou o braço para si e encarou-o com as sobrancelhas arqueadas. O que foi isso? O que foi aquilo? Rebateu ele, devolvendo a pergunta. 2 dias de viagem e já está se aproximando desse cara como se o conhecesse há anos. Ela soltou um suspiro, tentando manter a calma. Gabriel, ele é apenas um hóspede simpático. Nós estávamos conversando, nada mais. Conversando? Ele riu, mas sem humor. Marina, você não é ingênua. Sabe muito bem qual era a intenção dele. E se eu soubesse lidar sozinha com isso? Devolveu, cruzando os braços. Ou você acha que eu preciso de um guarda-costas o tempo todo? Gabriel se aproximou, reduzindo a distância entre eles de forma calculada. Seu olhar estava sério, a respiração mais pesada. Eu sei que você sabe se proteger, mas não gosto de ver você dando espaço para alguém como ele. E desde quando isso é problema seu? Perguntou, a voz mais baixa, mas carregada de desafio. Desde que percebi que não quero te ver com mais ninguém. Respondeu, sem hesitar. As palavras ficaram suspensas no ar, mais pesadas que o vento quente que passava por eles. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber se respondia ou se simplesmente se afastava. Gabriel, por sua vez, manteve-se parado, olhando-a como se esperasse que ela entendesse, sem que precisasse dizer mais nada. Quando ela finalmente respirou fundo e deu um passo para trás, ele soltou lentamente o braço que ainda segurava. Precisamos nos preparar para o jantar com os diretores, disse, voltando ao tom profissional. Marina assentiu, mas enquanto caminhavam lado a lado, cada passo parecia carregar um subtexto impossível de ignorar. Algo havia sido dito ali, e não apenas com palavras. E a partir daquele momento nada mais voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte, o sol ainda estava baixo quando Marina desceu para o café. O salão estava silencioso, com poucos hóspedes espalhados pelas mesas. Ela aproveitou para se servir calmamente, escolhendo frutas frescas, pão macio e café. Usava um vestido midi de cor suave, de tecido leve, com um corte que delineava a silhueta sem ser ostensivo. O cabelo estava preso de forma simples, com algumas mechas soltas caindo ao redor do rosto. Enquanto organizava os papéis sobre a mesa, percebeu Gabriel entrando. Ele não estava cercado de executivos nem com o celular grudado ao ouvido como de costume. Vestia uma camisa de linho clara, arregaçada nos punhos e uma calça leve. Tinha um ar menos rígido, mas ainda carregava aquela presença imponente que parecia dominar qualquer espaço. O que aconteceu a seguir foi inesperado. Ao invés de se sentar com outros membros da equipe, ele caminhou diretamente até a mesa dela. Bom dia, Marina. O tom de voz não era o costumeiro profissional, mas suave, quase pessoal. Bom dia, respondeu um pouco surpresa. Quer que eu revise a pauta da manhã? Quero que você coma primeiro, disse com um meio sorriso. Depois podemos falar de trabalho. A frase simples causou nela um pequeno desconcerto. Gabriel sentou-se à sua frente, serviu-se de café e começou a conversar sobre assuntos triviais. O clima, a vista do resort, até sobre o cardápio. Marina estranhou. Em 2 anos trabalhando juntos, nunca tinham trocado mais de 3 frases
que não fossem estritamente profissionais. A propósito, disse ele olhando-a por alguns segundos antes de completar. Ontem, durante o jantar, você conduziu a conversa com os diretores de forma impecável. Ela piscou sem saber como responder. Obrigada. Eu só estava cumprindo meu trabalho. Não, Marina. Você fez mais do que isso. Você os deixou confortáveis. E isso não é algo que qualquer pessoa consegue. O elogio veio acompanhado de um olhar direto, intenso, mas sem arrogância. Ela desviou o olhar por um instante, sentindo um calor subir ao rosto. O resto da manhã foi marcado por pequenas mudanças no comportamento dele. Durante as reuniões, Gabriel fazia questão de incluí-la nas decisões, pedindo sua opinião em alguns pontos e reconhecendo suas contribuições na frente dos executivos. Quando precisou apresentar um dos tópicos do contrato, fez questão de mencionar: Marina organizou essa parte de forma exemplar. Eu mesmo não teria feito melhor. A cada gesto, Marina se sentia mais confusa. Parte dela queria acreditar que era apenas uma nova forma de reconhecer o trabalho dela, mas outra parte não conseguia ignorar o jeito como ele a observava quando achava que ela não estava olhando. Na hora do almoço, enquanto o grupo se dispersava, Gabriel se aproximou. Hoje à noite pensei em conhecer um pouco da cidade. Quer me acompanhar? Ela hesitou. Não sei se é apropriado. Não estou convidando minha assistente, disse, interrompendo-a com a voz mais grave e lenta. Estou convidando você, Marina. O ar ao redor pareceu ficar mais denso. Ela respirou fundo e assentiu. Está bem. À noite, já fora do resort, caminharam por ruas iluminadas por postes de luz amarelada. O clima estava agradável e o cheiro de temperos e flores se misturava no ar. Entraram em um pequeno restaurante à beira-mar, com mesas na varanda e vista para o horizonte escuro. Gabriel parecia mais relaxado do que ela já havia visto. Contou histórias de viagens passadas, falou de alguns erros e acertos da carreira, até mencionou de forma breve a solidão que às vezes sentia, mesmo cercado de pessoas. E você? Perguntou ele, apoiando o queixo na mão, olhando-a como se estivesse realmente interessado. O que te trouxe até aqui? Marina sorriu de leve. Muito trabalho, disciplina e talvez um pouco de sorte. Sorte nenhuma, retrucou ele. É competência. O jantar terminou com um silêncio confortável enquanto observavam as ondas ao longe. Ao voltarem para o resort, Marina sentia que algo havia mudado de forma definitiva. Gabriel não era mais apenas o chefe distante. Ele estava mostrando um lado que ela não conhecia e que, para seu próprio espanto, começava a querer conhecer melhor. Mas qualquer possibilidade de processar tudo isso foi interrompida no instante em que entraram na área da piscina. Lá estava Philip, recostado em uma espreguiçadeira, com um drink na mão e um sorriso que se alargou ao vê-la. Marina, chamou como se fossem velhos amigos, justo a pessoa que eu queria ver. Ela sentiu o corpo se retesar, e ao seu lado, Gabriel também ficou completamente imóvel. Mas nos olhos dele, o que brilhou não foi surpresa. Foi algo muito mais perigoso. O barulho suave da água caindo de uma cascata artificial e o reflexo dourado da iluminação submersa davam à piscina um clima quase particular naquela noite. Havia poucos hóspedes por ali, e o som das conversas era baixo, quase um murmúrio. Philip se levantou da espreguiçadeira assim que Marina e Gabriel entraram na área. Segurava o mesmo drink âmbar de antes, com o gelo tilintando no copo, e exibia aquele sorriso seguro demais, como quem se considera no controle da situação. Marina, disse, pronunciando o nome dela devagar como se saboreasse cada sílaba. Justo você. Ela respirou fundo, tentando manter o tom neutro. Boa noite, Philip. Não quer se sentar um pouco? Ele apontou para a mesa baixa ao lado de duas cadeiras. Pedi o melhor uísque do bar. Pode experimentar, é por minha conta. Antes que Marina pudesse responder, Gabriel se adiantou meio passo, posicionando-se de forma quase imperceptível entre ela e Philip. Não era uma postura ostensiva, mas havia uma energia densa no ar, como se aquele simples movimento carregasse um recado silencioso. Ela não vai beber agora, disse Gabriel, a voz grave, porém calma. Temos outras coisas para resolver. Philip,
Ergueu uma sobrancelha, divertindo-se. Imagino que resolver signifique mais reuniões. Falou com um leve sarcasmo. Vocês trabalham demais. Significa, respondeu Gabriel, seco, sem entrar no jogo. Boa noite. O estrangeiro sorriu, mas dessa vez não insistiu. Voltou a se sentar como se estivesse curioso para assistir de longe o que aconteceria a seguir. Marina, sentindo o peso da tensão, caminhou ao lado de Gabriel até uma parte mais afastada da piscina, onde havia um terraço de madeira com vista direta para o mar. A iluminação ali era mais baixa e o som das ondas se misturava ao vento morno que soprava do horizonte. Ela se virou para encará-lo. Isso foi completamente desnecessário. Desnecessário? Ele se aproximou um passo, o olhar fixo no dela. Você não percebe o jeito que ele olha para você? Percebo, sim. E sei lidar com isso, rebateu, cruzando os braços. Não preciso que ninguém me proteja. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, estudando cada traço do rosto dela, como se buscasse a melhor forma de dizer algo que vinha tentando esconder. Eu sei que não precisa. A voz dele agora era mais baixa, quase um murmúrio, mas carregada de firmeza. Mas não quero ver você nessa situação. Marina sentiu um arrepio, não apenas pelo que ele disse, mas pela maneira como se aproximou. Estavam tão perto que conseguia sentir o calor que emanava dele, o aroma amadeirado de seu perfume misturado à brisa salgada. Gabriel, isso está ultrapassando limites, disse, tentando manter a firmeza na voz. Ele não desviou o olhar. Já passou dos limites, e não vou fingir que não aconteceu. Havia algo no tom dele que a fez prender a respiração. Sem perceber, Gabriel ergueu a mão e tocou levemente o braço dela, o polegar deslizando de forma lenta, quase hesitante, até segurar-lhe a mão. O gesto não tinha nada de forçado, mas a intensidade que carregava era impossível de ignorar. Eu não consigo mais te ver como apenas minha assistente, confessou. Não depois dessa viagem, não depois de tudo que senti. Marina sentiu o coração acelerar. Estava prestes a dizer algo, mas hesitou. As palavras dele vinham carregadas de uma sinceridade que a desarmava. Ao mesmo tempo, parte dela queria resistir, lembrar-se dos riscos, das consequências. Gabriel. Começou, mas a voz saiu quase como um sussurro. Ele não pressionou mais. Soltou a mão dela com lentidão, como se cada segundo fosse uma luta contra um impulso. Vamos voltar. A frase veio firme, mas o olhar dizia que aquela conversa estava longe de acabar. No caminho até o corredor que levava aos quartos, Marina manteve o silêncio. Sentia a respiração acelerada, a mente girando entre dúvidas e lembranças recentes. Sabia que algo estava prestes a acontecer, que a linha tênue entre eles já havia sido cruzada. O que ela não imaginava era que o momento decisivo chegaria antes do que esperava e que seria provocado mais uma vez pela presença incômoda de Philip. O resort estava mais silencioso naquela noite, como se todos tivessem decidido se recolher cedo. As luzes da piscina projetavam reflexos dançantes na superfície da água e o som das ondas quebrando ao longe criava um cenário quase íntimo demais para quem tentasse manter qualquer barreira. Marina, deitada na cama do quarto, revirava-se sem conseguir dormir. A conversa no terraço com Gabriel ainda pulsava em sua mente. As palavras dele, o toque na mão, a intensidade no olhar. Era como se cada detalhe tivesse ficado gravado sob a pele. Decidiu que precisava de um pouco de água. Colocou um vestido simples de alças finas, calçou sandálias leves e desceu até a área externa. A luz suave do corredor se abria para a visão da piscina quase vazia, exceto por uma figura masculina recostada em uma coluna próxima ao bar. Assim que ela se aproximou, reconheceu o sorriso fácil e a postura relaxada. "Marina", disse Philip, o tom arrastado, como quem já esperava por ela. E eu achando que a noite estava acabando. Ela suspirou, tentando manter o tom neutro. "Só vim pegar uma garrafa de água." "Então deixa eu te acompanhar", respondeu ele, empurrando-se da coluna e caminhando ao lado dela. "Sabe, ainda não consegui te convencer a provar o coquetel especial daqui." Marina abriu um sorriso educado,
mas não parou de andar. Acho que vai ter que continuar tentando. Chegaram perto do balcão e o barman já estendeu a garrafa de água para ela. Mas Philip não parecia disposto a encerrar a conversa. Você sabe que é diferente de qualquer mulher que já conheci aqui, não sabe? Disse ele, inclinando-se levemente para a frente. Inteligente, elegante e incrivelmente atraente. Marina ajeitou o vestido nos ombros, desconfortável. Philip, eu agradeço, mas acho melhor. Não precisa agradecer, interrompeu ele, dando um passo mais próximo. Só estou sendo sincero. Foi então que uma sombra surgiu atrás dela, acompanhada por uma presença inconfundível. A voz grave cortou o ar como uma lâmina afiada. Acho que já disse o suficiente, Philip. Marina se virou, encontrando Gabriel ali, vestindo calça escura e camisa clara com os primeiros botões abertos. Ele não tinha a postura relaxada de quem apenas passava por ali. Seus ombros estavam tensos, o maxilar marcado pela tensão e o olhar fixo em Philip como se pudesse atravessá-lo. O estrangeiro ergueu as mãos teatral. Gabriel, não estamos fazendo nada de errado, só conversando. Conversa interessante, rebateu Gabriel, o tom carregado de ironia. Mas no caso dela, acabou. Philip riu baixo, mas havia algo de desafio no gesto. Sempre tão protetor, ou seria possessivo? O silêncio de Gabriel foi mais eloquente que qualquer resposta. Ele deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Marina de forma que ela ficasse levemente atrás dele. Philip, percebendo que a situação não iria a lugar algum, deu um gole no drink e se afastou, ainda com aquele sorriso de quem acha que ganhou alguma coisa. Assim que ficaram sozinhos, Marina o encarou. Você não pode simplesmente... Não posso simplesmente te ver com ele e fingir que não me importo, interrompeu Gabriel, a voz carregada de algo que misturava raiva e desejo. Ela ficou imóvel, sentindo o peso das palavras. Gabriel, isso não é apropriado. Não é apropriado, mas é real, disse ele aproximando-se. Desde que chegamos, venho tentando me convencer de que você é só minha assistente, mas não é. Não para mim. O coração de Marina disparou. O ar parecia mais denso, o som da água distante abafado. Antes que pudesse reagir, Gabriel fechou a distância entre eles, segurando-a pela cintura e puxando-a contra si. O beijo veio firme, urgente, como se ele estivesse tentando recuperar algo que nunca teve, mas que, de repente, parecia essencial. O mundo à volta desapareceu. Ela sentiu o calor das mãos dele, o sabor do momento, a respiração acelerada. Quando ele finalmente se afastou, ainda mantendo o rosto próximo, falou com a voz baixa e grave. Eu não quero ver você com mais ninguém, Marina. Quero você comigo, só comigo. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Isso muda tudo. Eu sei, respondeu ele com convicção. E quero que mude. Houve um instante de silêncio em que nenhum dos dois sabia exatamente para onde ir a partir dali. Marina, porém, não recuou. Não dessa vez. Então você precisa entender que, se cruzarmos essa linha, não há como voltar atrás, disse ela. Gabriel não hesitou. Eu não quero voltar atrás. Enquanto voltavam juntos pelo corredor iluminado por lâmpadas suaves, ela percebeu que a linha já havia sido cruzada e que a viagem, que começou como um trabalho, estava se transformando no ponto de virada mais inesperado da vida dos dois. O amanhecer no último dia da viagem chegou com um tom dourado, refletido nas cortinas translúcidas do quarto de Marina. Ela acordou cedo, mas não pelo barulho de hóspedes ou pelo despertador. Foi a ansiedade que a fez abrir os olhos antes do previsto. A noite anterior estava fresca na memória. O beijo, as palavras de Gabriel, a intensidade nos olhos dele. Parte dela ainda se perguntava se aquilo havia realmente acontecido ou se havia sido um sonho impulsivo provocado pelo clima da viagem. No entanto, não houve tempo para longas reflexões. O dia seria intenso. Reuniões finais, assinatura de contrato e depois o retorno ao Brasil. Tomou um banho rápido, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo baixo e escolheu um conjunto social leve, mais elegante, que transmitia profissionalismo sem abrir mão do conforto.
Ao sair do quarto, encontrou Gabriel encostado na parede do corredor, como se já estivesse esperando por ela. Vestia calça de alfaiataria clara e camisa branca de linho, com as mangas arregaçadas. O contraste entre a postura imponente e o olhar mais suave, que ele reservava apenas para ela, fez seu coração acelerar. "Dormiu bem?" perguntou ele em um tom de voz mais próximo do pessoal do que do profissional. "O suficiente", respondeu ela, mantendo o tom neutro, mas sentindo o peso de cada palavra. "Pronto para encerrar o contrato?" "Mais do que isso", ele disse, com um leve sorriso que carregava um significado que ela preferiu não decifrar ali, no corredor. A manhã passou com discussões pontuais e ajustes mínimos no documento. Gabriel estava focado, mas não frio. Sempre que Marina apresentava um dado ou defendia um ponto de negociação, ele mantinha os olhos nela um segundo a mais que o necessário, como se quisesse deixar claro que a valorizava não só como profissional, mas como pessoa. Quando a reunião terminou, um brinde foi feito e o clima era de celebração. Os investidores elogiaram a condução do trabalho e, para surpresa dela, Gabriel respondeu de imediato: "O mérito é todo de Marina. Sem ela, nada disso teria saído como planejado." Ela sentiu o rosto aquecer com o elogio público, mas apenas sorriu agradecendo. Pouco depois, enquanto os outros se dispersavam, Gabriel fez um gesto para que ela o acompanhasse. Em silêncio, conduziu-a até um terraço isolado no último andar do resort. O mar se estendia até onde a vista alcançava, e logo abaixo estava a piscina, o cenário onde tudo havia começado. "Quero encerrar essa viagem como deve ser", disse ele, virando-se para encará-la, sem me esconder atrás de cargos ou protocolos. Marina cruzou os braços num gesto mais de autoproteção do que de desafio. "Gabriel, o que aconteceu ontem foi intenso. Mas e quando voltarmos? No escritório, na nossa rotina, tudo muda." "Sim, muda", ele respondeu sem hesitar. "E eu quero que mude. Não quero que você volte a ser apenas a minha assistente. Se for preciso, mudo a estrutura da equipe. Mas eu quero você, na minha vida." Ela desviou o olhar por um instante, sentindo o vento bagunçar algumas mechas soltas do cabelo. Quando voltou a encará-lo, havia decisão em seus olhos. "Não sei se consigo entrar nisso sem receios, mas eu também não quero ignorar o que sinto." Gabriel deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Então me diga que aceita tentar, que vai me dar uma chance para mostrar que não estou falando por impulso." Marina respirou fundo. O som do mar ao fundo e a intensidade no olhar dele tornavam impossível escapar daquele momento. "Está bem", disse com um sorriso tímido. "Eu aceito." O sorriso que surgiu no rosto de Gabriel foi diferente de qualquer outro que ela já havia visto nele. Sem esperar mais, ele a puxou para um beijo lento, diferente do da noite anterior, menos urgente, mas muito mais carregado de certeza. Quando se afastaram, ele ainda manteve as mãos sobre a cintura dela. "Esse é só o começo." A frase ficou ecoando enquanto desciam para se preparar para a viagem de volta. No avião, sentaram-se lado a lado. Gabriel trabalhou em alguns documentos, mas manteve uma das mãos sobre a dela durante quase todo o voo. Não precisaram de mais palavras. Ambos sabiam que dali em diante estavam comprometidos com algo que iria muito além daquela viagem. O contrato milionário estava assinado, mas o verdadeiro acordo entre eles havia sido selado no silêncio cúmplice e no toque firme de Gabriel, prometendo que Marina jamais voltaria a ser invisível aos seus olhos. O sol se espalhava preguiçoso sobre a água azul da piscina, refletindo como um espelho líquido que capturava cada nuance dourada da manhã. O resort estava praticamente igual àquele de meses atrás. O mesmo aroma suave de flores tropicais, o som constante das ondas quebrando a distância e o leve zumbido de conversas distantes. Mas para Marina, nada estava realmente igual. O cenário era o mesmo, o significado não. Ela caminhava pelo deck de madeira, o vestido branco fluido balançando levemente com a brisa, o cabelo solto caindo em ondas sobre os ombros. Cada passo fazia lembrar, como um filme silencioso, do dia em que estivera ali pela primeira vez, sentada à beira da piscina, trabalhando,
alheia ao fato de que alguém a observava de longe com um incômodo que ele mesmo ainda não entendia. Gabriel estava à frente, próximo à borda infinita da piscina, com as mãos nos bolsos da calça de linho clara e a camisa branca aberta no colarinho. Quando se virou para vê-la se aproximar, aquele sorriso discreto que ela aprendera a reconhecer como exclusivo apareceu. Não era o sorriso formal de reuniões, nem o polido que usava com clientes. Era dele para ela. Engraçado, começou ele quando ela parou ao seu lado. Achei que quando voltássemos aqui eu sentiria exatamente o que senti da primeira vez, mas é diferente. Claro que é, disse Marina sorrindo de canto. Da primeira vez você só via sua assistente. E agora, ele deu um passo mais próximo, o olhar prendendo-o dela. Vejo a mulher que mudou minha vida. Ela sentiu o coração acelerar, mas manteve o tom leve. E o que exatamente vamos fazer com essa mudança? Gabriel deu um pequeno sorriso e respirou fundo, como quem se preparava para algo importante. Vou mostrar. Ele estendeu a mão e, quando ela a aceitou, a conduziu até o deck mais afastado, um ponto isolado que avançava sobre a piscina e oferecia vista direta para o mar. Ali parou e se posicionou de forma que o horizonte estivesse às costas dele. Naquele dia eu estava irritado, sem motivo aparente, só porque vi outro homem perto de você, confessou. Hoje estou no mesmo lugar, mas quero ver todo mundo saber que você é minha. Marina arqueou as sobrancelhas, surpresa com a franqueza dele. Gabriel. Ele então tirou algo do bolso. Uma pequena caixa de veludo azul. Ao abri-la, o anel brilhou sob a luz do sol. Uma pedra central delicada, cercada por pequenos diamantes. Eu quero viajar com você de novo. Quero trabalhar ao seu lado, quero discutir contratos. Quero brigar por detalhes inúteis. Mas quero fazer tudo isso como seu marido. Casa comigo. O mundo pareceu parar por um instante. Marina levou a mão aos lábios, rindo e chorando ao mesmo tempo. As imagens vieram como um turbilhão. A piscina, o primeiro olhar dele, as discussões, o beijo, o voo de volta e agora, aquele momento. Sim, disse quase sem fôlego. 1000 vezes sim. Gabriel colocou o anel em seu dedo e antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, puxou-a para um beijo demorado, selando ali uma promessa que ia muito além das palavras. Atrás deles, a piscina refletia o céu limpo e o som do mar era como um aplauso discreto. Ao se afastarem, ainda de mãos dadas, Marina percebeu que, às vezes, a vida precisava apenas de um instante para mudar tudo e que aquele instante, para eles, havia começado justamente ali, à beira da piscina. E agora, o lugar que antes simbolizava ciúmes e incertezas passava a ser o cenário de um começo definitivo, sem voltas, marcado por um sim que ecoaria por todas as viagens e capítulos que ainda viveriam juntos. Às vezes, o amor não chega com declarações ensaiadas ou encontros planejados. Ele se infiltra nas brechas do cotidiano, nos olhares demorados que antes passavam despercebidos, nos gestos silenciosos que dizem mais do que qualquer palavra. Gabriel descobriu isso ao perceber que a mulher que sempre estivera ali, discretamente sustentando o peso de sua rotina, era também aquela capaz de bagunçar a ordem meticulosa que ele havia imposto à própria vida. E Marina, por sua vez, entendeu que, mesmo nas histórias mais improváveis, é possível ser vista por completo sem precisar mudar quem se é. Agora, enquanto caminhavam lado a lado, de mãos entrelaçadas e corações alinhados, sabiam que o que tinham não era um romance de viagem fadado a se apagar com o tempo. Era uma parceria construída na verdade, no respeito e no desejo de se manterem juntos, mesmo quando o mundo tentasse separá-los. Porque no fim, não importava como tudo havia começado. O importante era que, desde aquele primeiro momento à beira da piscina, eles já pertenciam um ao outro. E sempre pertenceriam. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta: gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.